Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. É com muita satisfação que hoje eu trago para vocês um novo entrevistado que é muito especial. O nome dele é Mário Bernardini. Ele é um veterano da indústria no Brasil. Ele teve uma empresa industrial, a Mecânica Geral e Máquinas, durante 45 anos ou algo em torno disso. E essa empresa, que era sediada no estado de São Paulo, foi uma importante produtora do ramo de máquinas e equipamentos, ou seja, bens de capital. Exatamente aqueles que têm por característica serem mais complexos, gerarem mais empregos e mais encadeamentos produtivos, como nós posteriormente explicamos aqui no canal. Mário, eu queria lhe agradecer muito pela oportunidade de entrevistar e como você passou por diferentes períodos históricos, né, do desenvolvimento econômico e industrial brasileiro, a minha primeira pergunta seria a seguinte: como é que você vê hoje o cenário da indústria no Brasil, nesse momento em que todos os economistas que estudam o assunto concordam que há uma desindustrialização, e como isso se compara com o tempo em que o senhor atuava, né? Porque, né, vamos deixar claro aqui para o público, né, o Mário já não atua mais, já não é mais empresário, porém assessora entidades empresariais e dá consultoria no ramo industrial. Mas como você compara, enquanto era empresário industrial, com o que se brasileira? Mário, obrigado, a palavra é sua. Fausto, em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Agradeço também aos ouvintes que depois vão assistir a essa entrevista. E indo à tua pergunta, sim, o Brasil mudou muito, não só o Brasil, mas o mundo mudou muito nesses arco de tempo que vai de meados do século passado até os dias de hoje. Eu me formei em meados do século passado. Eu acabei o curso de engenharia em 63, né? Sou um veterano. Naquela época, segunda metade, início da segunda metade do século XX, é bom esclarecer isto, que o tempo passa, havia um boom econômico no mundo todo. Na Europa, isso foi chamado os 30 anos gloriosos, que vão dos anos 50 aos anos 80. Foi o ápice da social-democracia no mundo, centrada uma vez mais na Europa, que, no meu entender, foi um compromisso histórico entre a ameaça comunista e o capitalismo. Tá? Mas o que esse período teve de característica que o diferencia de hoje são algumas coisas. Duas delas são muito importantes. A indústria era sinônimo de desenvolvimento, e ser industrial dava status, e havia uma enorme mobilidade social. Ou seja, quando eu estava na escola, eu tinha certeza, e os meus colegas também, que nós íamos ter uma vida melhor que nossos pais, íamos ganhar mais, íamos progredir mais na vida, porque o mundo, então, permitia isto. Nestes 60 anos, tá, infelizmente, tá, isto se inverteu. A indústria perdeu importância e espaço no mundo, mas particularmente no Brasil, em detrimento do setor financeiro, enquanto que no meu tempo dava status ser industrial, hoje dá status ser banqueiro. Ok? O Bradesco, na minha época, era uma quitanda. Tá? E o gerente pedia por favor para eu atendê-lo. Hoje o industrial pede por favor para ser atendido. É só isto que mudou. Mas mais grave do que isso, mudou a mobilidade social. Hoje os meus filhos, eu dei uma educação, são formados, etc., tenho um casal, eles têm quase a certeza que não vão ter o sucesso social e econômico que eu tive ao longo da minha vida. Então, essa falta de mobilidade é uma falta de horizontes, é uma falta de esperança para as novas gerações. Isso é muito grave no Brasil de hoje. Tá? Naquela época, então, como eu te disse, era moderno, era importante, era motivador ser industrial.
E eu, quando me formei, pensei um pouquinho em ir trabalhar. Eu tinha uma intenção meio maluca, eu era meio cientista louco, então eu tinha uma intenção de ser pesquisador. Tentei fazer estágio, fiz estágios no Instituto de Pesquisas Tecnológicas e até no Instituto de Metalurgia Nuclear, ligado ao Instituto de Energia Atômica, tá? Para verificar se havia espaço e se havia condições de ser pesquisador no Brasil. Cheguei à conclusão que eu ia morrer de fome, os salários eram miseráveis, a possibilidade de crescer era muito pequena, então eu, a contragosto, pensei comigo mesmo, bom, o Brasil vai deixar de ter um prêmio Nobel, mas tudo bem, eu preciso ganhar a vida, vou fazer alguma outra coisa. E fiz uma indústria. Eu fiz uma indústria com 24 anos. E essa indústria virou, durante 30 anos, líder no seu mercado, no seu setor de mercado. Tá? Então, eram coisas que eram possíveis de fazer. Hoje, isto é extremamente difícil. Hoje, isto está mais possível, é mais possível na área dos serviços, particularmente na área de TI, na área de inovação, especificamente ligada à digitalização e a processos desse tipo, tanto que a maioria dos unicórnios, das chamadas empresas emergentes que valem alguma coisa, estão concentradas nesse setor. Ser industrial não é mais importante no Brasil de hoje, infelizmente. Tudo isso corresponde muito ao diagnóstico que nós temos falado muito no canal em relação à desindustrialização que os economistas, em geral, trazem para nós. A minha pergunta agora é a seguinte: o Brasil vive há 40 anos um cenário de estagnação econômica. O Brasil parou de crescer. O senhor, de alguma maneira, relaciona isso com essa perda de importância da indústria no tecido produtivo geral? Não é a única explicação, mas é parte dela. O Brasil cresceu na segunda metade do século passado a taxas de crescimento chinesas, dos anos 50 até os anos 80. Nós crescíamos mais que a China. A China, no começo dos anos 80, mandava delegações ao Brasil para saber por que diabo nós crescíamos e eles não. Só para colocar a coisa nos devidos termos. O que aconteceu a partir dos anos 80? Por que desaprendemos a crescer a partir dos anos 80? Essa é a discussão-chave. Tá? Até os anos 80, quer dizer, do fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, o Brasil cresceu com um modelo baseado na industrialização. Não foi só o Brasil. A grande maioria dos países, esse modelo era baseado em substituição de importações, ou seja, você criava alíquotas altas para proteger os produtos, então o produto nacional, ainda que inicialmente, eventualmente, um pouco inferior ao importado, um pouco mais caro, ele era compensado pela alíquota de importação e havia um estímulo à produção nacional e à substituição de produção de produtos importados. Isso foi feito por dois motivos. Primeiro, porque era o único caminho conhecido para crescer no mundo. Todos os países do mundo, desde 1700, desde a Revolução Industrial da Inglaterra, usaram exatamente esse modelo. Industrialização, proteção à indústria local e subsídios de modo a permitir que ela criasse musculatura para poder competir livremente. Esse foi o modelo. Este modelo deu certo em alguns países, em outros menos, tá? Mas é um modelo usado até hoje. Por exemplo, a China é um modelo, recentemente, nos últimos 20 anos, fez exatamente isso. 30 anos, para dizer a verdade, desde os anos 90, ela fez exatamente isso. Tá? Acontece que isto era factível num mundo que, depois da grande crise de 29, do crack de 29, e das teorias encarnadas principalmente por Keynes, era um mundo que acreditava que o Estado tinha um papel fundamental em criar demanda e em dirigir o desenvolvimento.
Era um tempo em que todos, mais ou menos, o consenso, o mainstream, dizia que, ok, vamos para a indústria, o Estado ajuda a indústria, incentiva, subsidia e faz o que for preciso. Bom, isto funcionou bem do fim desde a crise, do fim da crise de 29, que foi até quase o começo da Segunda Guerra Mundial, funcionou bem desde aí até os anos 80. Na passagem dos anos 70 para 80, o mundo desenvolvido se deparou com uma inflação crescente e uma certa estagnação econômica. Bom, então, aquilo que antes servia, que era o Estado intervir para fazer a economia andar, começou a ser culpado pelas novas teorias econômicas de causar inflação, ineficiências econômicas, etc. A escola de Chicago, que representou, vamos dizer, o contraponto das teorias keynesianas, das teorias econômicas desenvolvimentistas, dizia que o Estado não tem que se meter na economia, que o mercado é muito mais eficiente, ele aloca recursos melhor, quanto menos o Estado atrapalhar, melhor. Nasceu a teoria monetária da inflação, então não podia gastar mais do que arrecadava, porque se isso causava inflação, ou seja, se criou toda uma teoria que vige até hoje. Essa teoria, então, via com maus olhos a interveniência do Estado na economia. Há que dizer que isto não é uma coisa que nasceu espontaneamente. Quer dizer, na realidade, isso respondia aos interesses dos países desenvolvidos, basicamente dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos foram o país mais protetor na história econômica até a década de 50. Quando, no fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava destruído e os Estados Unidos era a única superpotência, não havia ninguém que pudesse lhe fazer frente. A partir dos anos 50, interessava aos Estados Unidos o livre comércio. Porque quem é competitivo quer que os outros adiram ao livre comércio. É evidente. Quem não é, não quer. Então, a nova teoria econômica respondeu aos interesses, basicamente, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram todas as organizações multilaterais que existem no mundo hoje. FMI, OMC, Banco Mundial, ONU, e assim por diante. Todas essas instâncias e Organização Mundial do Comércio, que sucedeu ao GATT, todas essas organizações econômicas internacionais tinham por objetivo vender a ideia central de que o mercado livre é a solução. Então, eles diziam, você tem que abrir o teu mercado, fazer uma abertura econômica, comercial e financeira, tirar subsídios, o Estado não tem que mais intervir e assim por diante. Bom, isso é ótimo para quem está desenvolvido. Para quem não está desenvolvido, fazer isso é suicídio econômico. Foi o que o Brasil fez a partir dos anos 80. Então, a explicação foi a adesão do Brasil ao consenso de Washington, a partir do fim dos governos militares, tanto porque isto era a novidade do momento, era a moda econômica, era o novo mainstream, passava pelo liberalismo, e tanto porque o Brasil, no fim do período militar, gastou mais do que devia, continuou com manias de grandeza, principalmente no governo Geisel, e isso causou uma inflação muito forte. Então, os governos que sucederam os governos militares tinham objetivos muito claros de nacional desenvolvimentismo, integração, Brasil potência, e tudo isso foi feito na medida do possível. Tá? Os governos que os sucederam herdaram um problema econômico grave, não havia dinheiro para investir. Tá? O mundo defendia um modelo contrário ao que nós usamos até então. Então começou a se achar culpados. A substituição de importações foi errada, a continuidade do modelo foi errado, isto foi errado, aquilo foi errado. Sim, algumas coisas foram erradas.
Se a gente for olhar hoje com mais distanciamento, os modelos de substituição de importação que deram certo, eles tinham uma característica que o Brasil nunca teve. E isso é importante destacar. A Coreia usou e abusou disso, o Japão usou e abusou disso, o Taiwan usou e abusou. Os que deram certo abusaram do modelo de substituição de importações e de subsídios à indústria e de proteção à indústria, com uma diferença em relação ao Brasil, com uma contrapartida que era essencial. A contrapartida essencial que esses países impuseram às suas industriais foi que eles deveriam exportar a qualquer custo. Inclusive porque eram países que premidos pela balança comercial deficitária, eles não têm exportação de produtos primários. Mas o que faz essa obrigação de exportação? Essa obrigação de exportação faz com que você, ao longo do tempo, no começo você pode subsidiar a exportação via câmbio, via juros muito baixos, via salários muito baixos, tudo isso são subsídios ao teu custo de produção. Então, você exporta produtos relativamente medíocres em termos de tecnologia e qualidade, mas de preço imbatível. Você começa assim. Ao longo do tempo, você aprende que para o consumidor, às vezes, um pouco qualidade vale mais do que preço, dentro de certos limites. E aí você tem que começar a investir em qualidade, a investir em tecnologia. Foi o percurso que fez primeiro o Japão, depois a Coreia e Taiwan e os outros tigres, chamados tigres asiáticos, e mais modernamente a China. O Brasil nunca colocou essa contrapartida. O Brasil se fiou no fato que nós tínhamos um país grande, 200 milhões de habitantes, um grande mercado interno e que a exportação não era essencial. Enquanto que para a Coreia e para o Japão era absolutamente condição de sobrevivência. Nós não impusemos isto. Isso levou a uma acomodação do ponto de vista tecnológico e de modelo de produção para a indústria brasileira, que quando ela foi submetida à abertura, porque o mundo mudou, no fim dos anos 80, ela não estava preparada para a abertura. E a desindustrialização é um fenômeno decorrente disso. É claro que câmbio baixo durante 30 anos e juros altos mata qualquer indústria. Delfim tem uma frase que reflete os 92 anos de experiência dele. Ele diz: o câmbio define a estrutura produtiva de um país. Se o câmbio é baixo, eu não consigo exportar, a não ser aqueles produtos primários onde eu tenho vantagens comparativas. Eu tenho terra barata, eu tenho sol, eu tenho água, eu consigo exportar soja, mas não consigo exportar mais nada. Se eu tenho um câmbio alto e juros baixos, bem ou mal eu consigo exportar produtos industrializados que, com o passar do tempo, me podem levar a uma estrutura industrial sofisticada, que foi o modelo que eles adotaram. Então, a desindustrialização do Brasil é um fenômeno complexo, que não tem uma única explicação. Mas, sem dúvida, a mudança de modelo econômico e o fato desse novo modelo econômico exigir juros altos e câmbio baixo, que foi o que aconteceu, tá? Isso é mortal para a indústria. Mário, você, com a sua resposta à minha segunda pergunta, fez uma descrição de praticamente todas as teses que vêm sendo escritas, né, nos últimos, 30 anos, pelos economistas para explicar esse fato histórico. Agora, diante desse diagnóstico que, vindo das palavras de um industrial, vindo de alguém que tem experiência, né, vivida, né, dentro do setor, ganha, então, uma realidade corporal muito séria, eu lhe perguntaria o seguinte: pensando daqui para o futuro, eu sei, o senhor tem 80 anos, né? Me explicou isso antes, e tem uma experiência muitíssima dentro do setor industrial. Mas eu acho que também, por ser ainda um consultor da ABIMAQ e da consultoria a empresas, deve pensar sobre o futuro, né? O futuro, né, do setor industrial no Brasil. Estamos condenados a não ter mais indústria e, com isso, perder a possibilidade de sofisticação produtiva, de agregar valor ao nosso produto nacional, de gerar melhores empregos, de gerar encadeamentos, ou podemos reverter esse processo de alguma maneira? E, caso, né, possamos, como fazer?
Eu diria que é uma decisão política. Ou seja, se deixarmos as coisas como estão, num governo liberal, o que se diz liberal, onde o mercado é soberano e o Estado não interfere, as condições atuais da indústria brasileira, que ficou defasada tecnologicamente, salvo raras e honrosas exceções, quando eu falo assim, eu falo em médias, evidentemente, e que carrega nas costas um custo Brasil que aumenta seu preço, seu custo, em 30 pontos percentuais, só esses dois fatores tornam quase impossível uma reversão do caminho de desindustrialização. Por isso que eu digo que é uma decisão política. Se o povo brasileiro entender que, para o país ser desenvolvido, ele não pode viver de produtos primários, não há no mundo nenhum exemplo de sucesso de países exportadores de produtos primários que tenham se tornado desenvolvidos. Podem ser ricos, mas não são desenvolvidos. É muito diferente. Tá? Então, como não há nenhuma experiência favorável disto, eu diria que seria mais ou menos fácil se alguém explicasse à opinião pública em palavras, não em economês, mas em palavras simples, a importância de se ter uma indústria diversificada e complexa, tá? E uma produção de serviços tecnologicamente evoluídos, porque ao longo do tempo os serviços sofisticados vão substituindo parte ou se integrando com a parte da produção industrial. Essa é uma decisão, como eu digo, política. Se o povo brasileiro quiser, se assim entender e se escolher um governo que tenha este objetivo, isto pode ser feito. Demora mais que um governo, tem que ser uma política de Estado. Para destruir uma indústria, basta um mandato presidencial. Para construí-la, precisa meia dúzia de mandatos presidenciais. Essa é a diferença. Então, para construí-la hoje, não se pode repetir, vamos dizer, os erros do passado, dar subsídios sem contrapartidas, não fazer o follow-up das ações que estão sendo feitas, não fazer a retroalimentação para poder corrigir erros, tudo isso não é admissível. E hoje, o papel central do Estado que eu vejo, já que você está me falando em pensar o futuro, é um pouco o que a Europa está começando a fazer nessa pandemia. Nessa pandemia, todos os países fizeram o quê? Precisa dar dinheiro, porque a turma senão vai morrer de fome, precisa salvar empresas, empregos e pessoas. Joia, todo mundo fez isso, não fez? Bom, tá bom. Quem em maior escala, quem em menor escala, quem mais bem feito, quem menos bem feito. A Europa fez mais. A Europa, além de fazer isso, ela criou um fundo grande, fundo pesado, fundo de 750 bilhões de euros, tá? Um fundo que é quase o PIB do Brasil, tá? Para ajudar a indústria a sair da pandemia com novas opções tecnológicas. Ou seja, esses empréstimos ou mesmo doações que esse fundo permite estão vinculados a ações específicas em campos de novos conhecimentos industriais, de energia verde, de novas tecnologias, de redução de emissões de carbono e assim por diante. Então, o Estado tem, neste momento, mais que dar subsídios e outras coisas, pelo menos os países desenvolvidos, têm que cumprir um papel indutor, induzindo para onde deve ir a inovação. A inovação não pode ir somente naquilo que a empresa acha que dá dinheiro para ela. A inovação particularmente sim, mas a inovação como um todo tem que servir aos interesses estratégicos do país. Quais são os interesses estratégicos do país, no caso do Brasil? Bom, nós temos algumas vantagens que teriam que ser exploradas. Nós temos a possibilidade de uma economia verde muito mais fácil e muito melhor do que os outros países. Temos energia hidrelétrica, energia eólica, energia solar em abundância para fazer isso. Temos autossuficiência energética.
Temos autossuficiência alimentar. Temos até autossuficiência militar, considerando que os nossos vizinhos não são muito melhores do que nós. Então, nós poderíamos, sim, dedicar esforços e recursos para induzir o país num caminho de, não digo de reindustrialização, eu digo de industrialização, ou de, mais que industrialização, porque hoje bens e serviços se misturam, eu uso a frase, no caminho de produção de bens e serviços sofisticados, interligados e complexos. Isso tem que ser induzido, isso não nasce pelo mercado, lamentavelmente. Então, respondendo a sua pergunta, dá, mas depende de vontade política, que eu não vejo por aí. Muito bem. Eu, aqui comigo, nas minhas pesquisas, né, sou um jornalista que cobre áreas industriais há muitos anos e dentro desse canal, desse projeto Revolução Industrial Brasileira, eu consegui adquirir uma compreensão ainda maior a respeito dessa disjuntiva, né, política, né, que está por trás dessa possibilidade. E uma das coisas que me infelicita muito, Mário, nessa realidade que eu vivencio como, né, um observador da indústria brasileira, é que muito poucos empresários pensam como você. E a minha última pergunta seria essa: por que é que os seus colegas industriais parecem estar tão contentes com a sua própria dissolução? Às vezes eu penso se sou masoquista, se sou masoquista. Mas não é brincadeira. Eu diria o seguinte, há uma lavagem cerebral sendo feita há 20 anos. Vamos lá, quando a inflação passava de 100% ao ano, né, fim dos anos 80, 4 planos econômicos, o governo endividado, tá? O diretor financeiro das empresas é mais importante que o diretor industrial. Ganhava-se dinheiro na gestão do capital, nas aplicações no mercado, do que na produção. Isto causou uma mudança de importância relativa e o setor financeiro, vamos dizer, o Brasil, o governo e as empresas ficarão reféns do sistema financeiro. Simplesmente. O governo endividado, com déficit público, precisava rodar a sua dívida, e para rodar essa dívida ele tinha que satisfazer o mercado. E o mercado passou a ditar regras. Tá? Então, na medida que o mercado passou a ditar regras, a indústria perdeu importância relativa. Mas, em compensação, enquanto os formadores de opinião no meu tempo eram industriais, ou seja, Antônio Hermílio escrevia nos jornais, Bardella, Cláudio Bardella, Vilares, hoje escrevem economistas. Economistas que nunca gerenciaram uma padaria. Vamos ser claros. Que não sabem o que é botar a mão na massa, que aprenderam nos bancos de escola. E são ensinados até hoje que a teoria monetária da inflação é o que vale, quando 2008 provou que não vale nada. Mas ainda se ensina. Tá? Então, os meus caros colegas, que talvez sejam menos curiosos do que eu, são menos tempo para ler, a sobrevivência na indústria é pesada, é complicada. Tomar conta da lojinha te ocupa integralmente, você não tem tempo muito de pensar, de se informar, de debater, coisa que eu tenho na qualidade de consultor, como você disse. Tá? Então, a maioria deles teve uma lavagem cerebral, porque a mídia e os formadores de opinião batem na tecla que o essencial é equilibrar o equilíbrio das contas públicas, que é o essencial, o risco da inflação. Agora a nova mantra é que não pode furar o teto. A gente viveu sem teto durante 500 anos, mas agora não pode mais viver sem teto. O teto é um negócio... Bom, então, todas essas coisas são transformadas em dogmas, porque, afinal de contas, o liberalismo é uma religião, são fundamentalistas, e com fundamentalistas você não discute, como você não discute com torcedor de time de futebol. Você pode brincar, mas você não pode discutir. O cara torce pelo time que ele quer, e o cara fundamentalista acredita nos dogmas que lhe foram inculcados e ensinados. Eles fazem o possível para transmitir. E, infelizmente, em 20 ou 30 anos, faz 30 anos que eles estão dominando, desde os anos 80, portanto faz quase 40 anos, tá? Mas aqui no Brasil uns 30 anos, uns 30 anos de lavagem contínua, transformaram muitos industriais em
pessoas que acreditam que tem que sofrer para ir para o paraíso. Eu não acredito. Muito bem. Eu acho que de todas as entrevistas em que nós chegamos a conclusões similares a essas que eu acabo de recolher com o Mário Bernardini, nunca a Revolução Industrial Brasileira trouxe palavras tão explícitas a respeito dessa, lavagem cerebral, né, que se fez na sociedade brasileira como um todo, mas especificamente no seu setor produtivo. Eu agradeço demais, mas muito mesmo, a esses minutos que pude compartilhar com o Mário Bernardini, absorvendo sua experiência, tanto como empresário, como pensador mesmo, né, da economia brasileira, de quem vivenciou a economia na prática, quem hoje reflete sobre ela, em cima de mais de 50 anos de trabalho, né, principalmente produzindo, né, bens complexos e sofisticados que contribuíram para o Brasil chegar ao estágio que chegou. Caberia agora a nós tirarmos essa letargia mental, né, da sociedade para que pudéssemos prosseguir no caminho. Mário, mais uma vez eu agradeço muito a você e queria deixar aberto para você fazer uma consideração final, caso seja da sua vontade. Bom, Fausto, eu quero agradecer a oportunidade de alcançar mais gente. É importante tentar fazer cabeças, ir um pouco contra a corrente, isso é fundamental. Então, acho que esse teu trabalho é extremamente válido. E eu, para fechar, não ocupar mais tempo dos ouvintes, eu diria que o Brasil tem jeito. Poderia não ter, mas ele tem. É um país com possibilidades, com enormes recursos que podem ser utilizados. Falta, como eu disse, um pouco de vontade, muita vontade política e um pouco mais de cultura para o povo, que é fundamental a gente se esforçar para ter e para transmitir a ele essas informações. Se conseguirmos, esse país muda. Essa é toda a nossa fé. Mário, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, você que acompanha a Revolução Industrial Brasileira, por favor, preste atenção nesse vídeo. Ele foi diferente, foi uma entrevista bem mais concreta, realista e impactante do que, em geral, a gente costuma fazer quando discutimos coisas um pouco mais abstratas. Então, eu agradeço de novo ao Mário Bernardini pela oportunidade, antecipando aqui o lançamento do nosso site. Em breve, ainda nesse mês de agosto, estará lançado o site da Revolução Industrial Brasileira, né? Muita gente boa está lá contribuindo com material para isso, e de reportagem, tentando trazer um pouco mais sobre a realidade do que ainda nos resta de indústria de sofisticação produtiva tecnológica, tentando esse trabalho de convencer as pessoas a tomar essa decisão política coletiva no rumo do desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.